Oi, eu sou a Gabi Almeto e hoje eu vim contar um pouquinho das minhas leituras de janeiro. Foram no total 9 livros, na verdade foi um pouquinho mais, só que teve leituras assim que eram tão ruins, que eu fiquei com vergonha de contar pra vocês. Então, vão ser só 9 livros mesmo. Nesses livros teve leituras incríveis, assim que eu me apaixonei, e outras assim que... A minha primeira leitura, a famosa Raspa de 2022, foi Invisível, da editora Weinberg, livro 1, da Nath Queiroz. Aqui uma observação muito importante, a parte da editora não é a editora, o nome da série, são 4 livros e meio, mais um conto, contando a história de alguns funcionários dessa editora, que são, na verdade, várias revistas. Essa parte fica meio por fora da história, tá? Aqui conhecemos Melissa e Henry, eles foram melhores amigos por longos anos, até que a Melissa acabou se afastando porque ela ficava meio insegura perto dele, porque ele é um deus grego e ela tinha alguns problemas com o seu corpo. Ela era uma mulher gorda e ela não se sentia muito bem perto dele e das suas namoradas, então ela acabou se afastando. Anos se passam e eles vão trabalhar no mesmo lugar. Eles se reencontram, a amizade continua a mesma. A história começa com a editora decidindo mudar de sede, indo para o interior, onde eles vão oferecer apartamentos para todos os seus funcionários. Essa parte ficou um pouco forçada, mas eu passo meu pano porque foi importante para a história acontecer. A Melissa tá animada porque ela vai ter colegas de quarto e ela precisa de um pouco de amizades femininas, já que a única amizade dela são com homens, que é o Henry e seus companheiros, que ela acabou se enfiando no grupinho, e ela tá muito animada, só que as coisas não vão sair como planejado. Eu comecei assim, vou assumir não dando muita coisa pra história, porque foi uma das compras impossíveis de livro gratuito que eu fiz. Na verdade, eu acho que eu tenho a série inteira na minha compra impulsiva. E eu comecei assim falando, ai, tá, vou dar uma chance pro livro, e eu me apaixonei. É uma história de friends to lovers, tem muito body positive, tem assim uma narrativa bem gostosa, os personagens secundários são incríveis, principalmente o Leonardo, assim, eu preciso ler a história do Leonardo de uma vez, mais especificamente por causa do piercing. E é uma história muito gostosa, uma história bem levinha, bem divertida, tem os seus toques de sensualidade, não chega assim, a ser uma pegação, assim, que fala, meu Deus, que pegação, mas tem assim um calorzinho. Minha segunda leitura foi O Ladrão de Memórias, do Guilherme Araújo. Ian acordou depois de 5 anos em um coma e o mundo dele tá de cabeça para baixo. A democracia não existe mais e agora é um rei um pouco babaca no trono. Não só isso, ele descobre que ele tem o poder de invadir a mente das pessoas e roubar as suas memórias. Agora, depois de certas descobertas que vocês vão ter que ler para descobrir, ele quer matar o rei. Eu já me aprofundei bastante na história numa resenha que eu vou deixar aqui pra vocês. É uma história que tem alguns probleminhas que me incomodaram, que eu não vou me aprofundar tanto, mas no geral é uma história bem gostosinha, bem interessante, que me prendeu bastante. A minha terceira leitura é Garotos Mortos Não Contam Segredos, do Mark Miller. Um casal tá na escola se pegando até que eles acabam presenciando um assassinato. Pessoas conscientes iriam ligar imediatamente pra polícia, porém eles são um casal gay e eles não querem se assumir ainda. Na verdade, apenas um deles não quer se assumir. E eles decidem guardar segredo, fingir que eles nunca tiveram ali. Porque se eles falassem do assassinato, eles estariam se expondo. E a história começa a desenvolver daí. Eu gostei bastante da história, gostei do problemática dela. O que me incomodou muito foi o final. O final não tem cara de final, ele não encerra nada. Ele termina com um gancho, mas não com um gancho de próximo livro, mas vira a página que tem mais um capítulo, esse tipo de gancho. Eu senti que, na verdade, o autor queria economizar, então ele dividiu o livro em vários livros para publicar várias vezes, o que é uma ideia muito incrível. Eu tô isso aqui de fazer com a lobinha. E eu terminei a minha leitura um pouco interessada em continuar, mas ao mesmo tempo também irritada, pois, sabe, não começou, a gente tá na introdução ainda, sabe? É o quarto livro, uma bombinha, foi O Guardião da Princesa, não sei, S.G. Gonzachi. É uma história de lobos, existem vários clãs e eles treinam juntos e ali tem uma princesa, o protagonista se apaixona por uma princesa e o amor é proibido. Eu imaginei que ia ser uma história de aventura, que o lobo ia ser o guardião da princesa. O guardião é o clã dele, não tem nada de guardião, eles só se pegam. Assim, não é bom não. Assim, a história é mal contada, a história é chata. E eu estou muito triste. Minha quinta leitura foi Meu Signo Perfeito, da Stella Bianchi. Raíssa, depois de levar um pé na bunda, ela decide provar todos os signos para descobrir qual combinava mais com ela. Na cama, tá? Não sei se ficou subentendido isso. Eu achei que seria um livro super legal, cheio de pegação, cheio de putaria.
Não, ela só contou 11 dos encontros dela, porque quando a história começa, falta só um, o signo de Áries. A cena é interessante, a cena é muito bem escrita, mas não era muito bem o que eu acreditei. Esse conto é mais para ser uma introdução para a série coletânea de livros que são CEOs de cada signo do zodíaco, e não tem nada a ver com a Raíssa. A Raíssa ali só foi colocada para ser uma introdução. Isso eu não gostei muito, principalmente porque é CEO, então eu não vou ler os livros. Se você tá gostando até aqui das minhas leituras, o que é meio estranho, porque eu falei mal dos 2 últimos livros, deixa aqui o gostei e se inscreve, porque eu tô sempre indicando livros incríveis pra vocês, menos os 2 últimos, né? Às vezes tem essas coisas. Minha 6ª leitura é O Acordo com o Rei Elfo, da Elise Kova. Existe um mundo dividido onde a cada 100 anos nasce uma humana com poderes mágicos e ela tem que se casar com o Rei Elfo e assim equilibrar os poderes. Só que dessa vez tá sendo diferente, ninguém consegue achar essa mulher, já passou da hora, todo mundo tá sofrendo as consequências e o rei decide ele mesmo ir até a vila e procurar a garota. A azarada é a Luella, ela acaba descobrindo que algo estava escondendo a magia dela e tudo explode em flores e ela é obrigada a se casar e ir pro reino do elfo. E as coisas não são muito boas ali, ela não quer passar a vida dela ali, ela quer voltar pro reino dela, ela quer voltar a ser curandeira, ela decide que ela vai ser a última rainha humana e que vai encontrar uma maneira de quebrar essa maldição, esse ciclo sem fim, que já dura mais de 3.000 anos. Eu vou ser sincera, eu comecei a ler pela capa, porque a capa é maravilhosa. E a editora, ela faz capas bem bonitas. E no final eu acabei com uma história muito gostosa de ler, bem leve. A autora peca um pouco em descrever os mundos, ela não descreve tanto o Reino dos Elfos, o que é uma pena. Mas no geral eu gostei muito, é uma história com hate to lovers, então os dois vão se bater muito até que algo aconteça. É uma interação entre eles muito gostosa, muito legal, que eu não consegui parar de ler até que eles finalmente ficassem juntos. Não é uma história hot, tá? Tem algumas cenas levemente quentes, assim, mas levemente. Não chega a ser um hot, tá? É bem superficial, é só pra dizer, olha, fizemos. Então, se você não gosta de cenas hot, esse livro é pra você, não tem praticamente nada. Minha 7ª leitura, ela é um conto de monster romance, que é A Invocação, da KJ Batista. Eu acabei lendo por indicação da Thaís Lopes, ela tava indicando, eu falei, vou ler, curto. E basicamente conta a história da Katrina, que ela tá fazendo uma invocação para invocar um demônio, meio óbvio essa parte, para fazer o dever de casa dela. Só que para fazer isso a entidade vai cobrar um preço bem interessante. Inicialmente eu estranhei, eu sempre quando começo a ler esse tipo de livro eu falo no início eu estranhei, mas depois eu abracei a história e fui. Porque, assim, é meio bizarro, mas ao mesmo tempo é um bizarro interessante. É um bizarro não problemático, então eu gostei. Vai ter continuação e eu fiquei bastante curiosa pra saber pra onde vai. E, assim, eu tô gostando das histórias de monster romance. Queria eu saber inglês pra ler essas histórias estranhas que tem na gringa, mas eu não sei. A minha penúltima leitura é Pestilência, Cavaleiros do Apocalipse, livro 1, da Laura Thalessa. E aqui é uma história onde o Apocalipse tá correndo solto. Os Cavaleiros do Apocalipse chegaram na Terra e o mundo tá um caos, todo mundo tentando se matar, a tecnologia ruiu e eles foram embora. Assim, falaram, oi gente, tchau. A humanidade começou a se reerguer e quando eles acharam que tava tudo bem, um cavaleiro voltou sozinho. O Pestilência, o líder deles, o que tem uma coroa dourada, e ele vai cavalgando entre as cidades trazendo a praga para todo mundo, onde você morre assim em questão de uma semana ou 2. A Sarah acabou sendo escolhida para tentar matar ele, e o que ela vai fazer? Ela se esconde na floresta e quando passa, ela atira, ela queima ele, e o pior, ela comete o piores do pecado, ela atira no cavalo. Assim, ela fica mal, mas não perdoei que ela atirou no cavalinho. Ela fica aliviada, ela vai dormir feliz que o apocalipse acabou, só que quando ela acorda, ela percebe que, na verdade, Pestilência tá vivo, tá puto com ela, e agora ele vai arrastar ela como sua prisioneira pra ver todo o sofrimento da humanidade. É um Enemies to Lovers. Assim, no início eu tive um pouco de problema, porque, pra mim, alguns Enemies to Lovers, eles pesam muito na mão. É muito enemies, então, às vezes eles fazem coisas muito ruins, que é difícil acreditar no lover. E começou assim, o Pestilência é muito ruim com ela. Eu demorei muito pra engolir ele, e depois eu tava cadelinha. Mas levou um bom tempo pra mim começar a passar pano pra ele, o que é difícil, já que ele tá matando a humanidade. Crianças, velhinhos inocentes. Alguns que merecem, mas outros não. Então é difícil passar pano pra ele, mas na hora que eu vi eu falo, tá passando pano. É uma história bem gostosa de acompanhar, embora alguns momentos sejam difíceis. Esse livro, ele conseguiu algo que eu nunca vi. Eu chorei em 2 momentos e eram mortes de figurante. Assim,
Eu sou a pessoa de coração frio que não chora por nada, a não ser morte de cachorro e gato e qualquer animal. Mas humanos, gente, eu chorei 2 vezes. Chorei. Lágrimas caíram desses olhos. É uma história que eu gostei realmente e esse mês eu pretendo ler a continuação, que é Guerra, que é o segundo Cavaleiro do Apocalipse, que o primeiro livro termina com, olha, o segundo irmão acordou. Então eu tô bem interessante porque, diferente de Pestilência, que você demora um pouco pra perceber o que é, Guerra é meio óbvio. Então eu quero saber como que ele vai funcionar e eu tô bem animada e eu espero ler em breve. E agora, por último, teremos Sarah, o livro 2 da série Prometida da Nana Zotti, continuação de Maia, que tem resenha aqui no canal. E a Sarah foi presa pelo inimigo da história, que eu não vou falar quem é, e transformada em loba contra a vontade junto com outras garotas. Ela quer proteger essas garotas e por isso ela vai ser obrigada a se infiltrar. Então ela vai ser obrigada a se infiltrar na alcateia da Maia, conseguir informações e trair eles. Só tem um problema, logo no primeiro dia ela acaba encontrando o seu companheiro e tudo fica complicado. A história é bem legal, mas ela decaiu, existem pontos que ficaram um pouco com furos de tempo, existem alguns pontos que ficaram um pouco estranhos, eu acho que precisava de uma boa revisão, não gostei tanto da história. E uma coisa que me deixou mais puta é que chegou um momento, no início eu até entendo que não, porque ela não conhece a alcateia, mas ela começa a perceber que eles são receptivos e que principalmente eles ajudariam ela. Então, em vez de ela sentar e falar, olha, então, eu vim aqui pra trair vocês e eu mudei de ideia, tá? Mas não é minha culpa, tem gente sendo mantida de cativeiro, não é minha culpa, por favor, me ajudem. Ela não faz isso, ela continua traindo, ela continua fazendo. E chegou um momento, assim, que todo mundo sabia, todo mundo falou, olha, eu vou ajudar você. E ela vai lá e continua traindo, cara. Que ódio, mano, que ódio. Mas eu gostei da história no final, sabe? Eu tô muito curiosa pro próximo livro, porque é o livro... Ai, não posso nem falar o nome, porque é um spoiler de quem leu o segundo. E eu fiquei um pouco curiosa, um pouco frustrada, porque o tigre era de outro personagem, um personagem que não apareceu nesse livro, e eu tô muito magoada. Mas ao mesmo tempo eu tô curiosa, só que ao mesmo tempo eu tô frustrada porque falta 2 livros ainda e ela não lançou. Mas essas foram as minhas leituras de janeiro, espero que tenham gostado, pelo menos livros bons. Deixa aqui nos comentários quantos livros vocês leram. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante. Se inscreve no canal porque estou sempre indicando livros incríveis. Compartilha esse vídeo com um amigo que ama leitura e que talvez vá querer conhecer algum desses livros. Vai me seguir nas minhas redes sociais que estou sempre falando um pouquinho das minhas leituras, entre outras coisas. E é claro, vai conhecer meus livros Pequenos Desejos e O Canto da Sereia disponíveis na Amazon. Todos os links que eu falei aqui vão estar na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau!